Povo de Deus, Pai seja convosco. Queremos glorificar a Deus por mais essa oportunidade de trazermos a sua palavra aos nossos corações. Que Deus nos abençoe de maneira poderosa. A palavra de hoje eu quero falar sobre o sepulcro vazio. Foi a mensagem da Semana Santa e nós vamos ler um texto de Lucas capítulo 24, que é um texto muito extenso, mas nós vamos ler, tá? Para a gente meditar e aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Lucas capítulo 24 até o versículo 12, que diz assim, olha: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Digam todos amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Queridos, a Bíblia faz questão de dizer, a Bíblia faz questão de dizer, que no primeiro dia da semana, as mulheres que andavam com Jesus, essas mulheres que muitas das vezes elas acompanhavam Jesus em sua trajetória de ministração, de pregação, por onde quer que Jesus ia, essas mulheres estavam presentes. Por quê? Porque essas mulheres, muitas delas, acompanhadas da mãe do próprio Senhor Jesus, muitas dessas mulheres, elas receberam de Jesus um milagre, uma cura, uma libertação. Muitas dessas mulheres receberam de Deus, receberam da parte de Deus algo que elas desejavam, algo que elas queriam. E a partir de então, essas mulheres passaram a acompanhar Jesus em todas as suas viagens, em todas as suas andanças de pregações, de cura, de ensinamento. Essas mulheres, elas estavam presentes. Você pode notar que o Evangelho de Lucas é que vai dar ênfase a essas mulheres. Você vê que o Evangelho de Lucas ele enfatiza bem o ministério feminino. O crescimento da palavra de Deus, a expansão do Evangelho através das mulheres. Porque se teve uma pessoa que se importou com as mulheres, foi Jesus. Se teve alguém que valorizou as mulheres na sua época, foi o próprio Senhor Jesus. E você pode ver isso a partir de Lucas capítulo 8. Lá em Lucas capítulo 8, você vai ter as mulheres que patrocinavam o ministério itinerante de Jesus.
muitas delas patrocinavam o ministério itinerante de Jesus. Amém? E essas mulheres, né, elas foram fiéis até os últimos instantes, até os últimos acontecimentos da trajetória de Cristo na terra, até a crucificação e depois a sua ressurreição. Então a Bíblia faz questão de dizer que bem cedo, de manhã bem cedinho, por volta das 5 da manhã, 5:30 da manhã, essas mulheres se reuniram para levar perfumes, para levar aromas, bálsamos, né, especiarias, para perfumar o corpo do Senhor Jesus, tá? Para perfumar, porque é um costume da época, um costume do Ocidente, é um costume desses povos, né, que tem essa finalidade aí de perfumar o corpo de alguém que já morreu. Só que preste atenção, elas tinham uma preocupação em mente. Essas mulheres aí, elas tinham uma preocupação em mente ao se dirigir ao sepulcro. Qual era a preocupação? Elas são mulheres. Elas são, assim, aparentemente mulheres fracas, sem condições, na verdade, de remover aquela pedra. Elas tinham, indo ao sepulcro, elas tinham essa preocupação. Quem vai nos remover aquela pedra? Quem vai nos remover aquela pedra para que a gente possa entrar no túmulo e fazer o que tinha que ser feito no corpo do Senhor? Então, elas tinham em mente essa preocupação. Por quê? Porque elas são mulheres, né? Quando eu assisti o filme Ressurreição, que é um filme baseado na visão de um incrédulo, né? E lá no filme diz que foram 7 homens para empurrar aquela pedra, e assim foi com muita dificuldade para que eles pudessem fechar a boca daquele túmulo. 7 homens que selaram aquela pedra, aquela sepultura, né? Colocaram cordas. O filme faz bem alusão a isso, é um filme muito bom, né? E foram 7 homens. Imagine poucas mulheres indo ali e com aquela preocupação em mente de remover aquela pedra, tirar aquela pedra pesada. Só que quando elas chegam no sepulcro, quando elas chegam diante do sepulcro, elas percebem que a pedra já havia removido. Alguém já havia removido a pedra, tá? Olha aí. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor. Então, nesse exato momento, ocorreu com aquelas mulheres uma preocupação muito grande, um medo muito grande, um temor muito grande sobre esse acontecimento. Preste atenção, quando a gente lê os 4 evangelistas com relação à ressurreição de Jesus, a gente vai ter vários relatos. Nós vamos ter vários relatos totalmente diferentes. Não quer dizer que haja uma contradição, não quer dizer que haja um erro da Bíblia, porque a Bíblia não contém erro. A Bíblia não contém falhas. A Bíblia, ela é inerrante, infalível, ela é a palavra de Deus, ela é imutável. Então, cada história ela vem dar ênfase de completar os assuntos para que nós possamos ter as informações corretas do acontecimento. Então, cada um tem uma forma diferente de narrar os acontecimentos. Então, veja bem, em Mateus, no livro de Mateus,
A Bíblia diz que as autoridades judaicas, os religiosos, né, Caifás, Anás, aqueles homens que eram o sumo sacerdote da época, a Bíblia diz lá em Mateus que eles subornaram 2 guardas. Lá no filme Ressurreição, são 2 soldados romanos que ficam tomando conta do túmulo. E de repente apareceu aquela luz bem forte, bem clara, um clarão, e removeu aquela pedra. Aqueles 2 homens ficaram assustados, ficaram com medo, e eles saíram dos seus postos e foram subornados pelas autoridades judaicas para dizer que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo do Senhor. Porque os romanos achavam que esses homens, que esses discípulos treinados por Jesus, eles estavam se levantando, montando um exército, montando uma legião para, na verdade, combater, lutar contra os romanos. Mas, na verdade, não era isso que estava acontecendo. Eles não sabiam nada do que estava acontecendo. Quando o soldado lá, o capitão lá, o tribuno, que eles chamam de tribuno, um romano, ele começa a investigar, ele começa a perceber que havia uma falha, havia mentiras no decorrer dos relatos daqueles homens. E uma das entrevistadas por ele, no filme conta, Maria Madalena, foi chamada para depor, para relatar os acontecimentos, né? Bartolomeu também foi chamado, um dos discípulos de Jesus. E aí, quando aquele tribuno romano ouve de Maria Madalena a sua defesa, ele acha que Maria Madalena está louca, está delirando, como diz aqui o texto. Acha que Maria está delirando. Por quê? Porque a forma, né, a conduta da pessoa, ela muda. Os discípulos de Jesus não estavam fazendo uma rebelião, não estavam criando um exército para fazer um montinho, e na verdade não era nada disso. Simplesmente pregar, levar o evangelho para arrependimento e salvação dos perdidos. Eles não tinham armas, eles não tinham escudos, lanças. Não, eles tinham aquilo que Jesus tinha dado para eles, que era a palavra de Deus. Pregar o amor, o respeito pelas pessoas, independente se aquela pessoa está fazendo mal para eles ou não. E ali eles estavam dispostos a morrer. E Bartolomeu fez a mesma coisa lá no filme. Você pode ver Ressurreição, um filme muito bom. Então, o temor tomou conta daquelas mulheres. Por quê? Porque a pedra já estava removida. Alguém já tinha tirado aquela pedra. E quando elas olham para dentro do sepulcro, o sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Aparece, a Bíblia diz que aparece 2 varões com vestes resplandecentes. Aparece 2 varões ali, dois anjos em forma humana, e conversam com aquelas mulheres e relatam para aquelas mulheres. Olha, a Bíblia diz que elas estavam possuídas de temor, elas estavam com medo, perplexas, atemorizadas, sem entender o que na verdade estava acontecendo ali. Elas não tinham conhecimento do que realmente tinha acontecido ali. Então o que elas fazem? Em respeito, em submissão, em temor. Agora a Bíblia diz que elas, abaixando os olhos para o chão, eles lhes
falaram, os dois homens, vestidos de resplandecente, falaram para ela. Elas ficaram em atitude de submissão, baixaram os olhos, e os dois homens falaram para ela: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E elas não entendem ainda. Elas não conseguem entender. Aí os dois homens dizem assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Aí olha a palavra do anjo, dos anjos. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aí olha o que diz o versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. Agora o Espírito Santo traz à memória delas aquilo que pode lhe dar esperança. Porque só o Espírito Santo pode nos fazer lembrar de tudo o que a palavra de Deus diz. Só através do Espírito é que nós podemos lembrar de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus falou, de tudo aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, dos ensinamentos, das correções, das exortações. Só o Espírito Santo. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que elas lembraram dessas palavras. Ou seja, agora o Espírito Santo está trazendo à memória aquilo que pode lhe dar esperança. E voltando do túmulo, ou seja, elas voltaram, saíram de lá e foram ao encontro aonde aqueles 11 discípulos estavam, onde eles se encontravam, e mais algumas pessoas que estavam ali. Elas voltaram para aquele lugar, para aquele recinto onde os 11 discípulos estavam e mais os outros seguidores, e elas relatam. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que essas mulheres, elas relataram tudo para os 11 discípulos. Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Simão, Tiago, os outros discípulos, os 11 discípulos e mais os que estavam ali, né? Elas relataram tudo para eles, né? E a Bíblia faz questão de dizer o nome. E aí o que acontece? Aqueles homens não acreditaram. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Os discípulos não acreditaram nas palavras das mulheres que foram ao sepulcro, né? Acharam que elas estavam delirando. Como lá no filme, o tribuno achou que Maria Madalena estava delirando. Eles não acreditaram. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Praticamente mais 7 a 8 mulheres. A gente não tem como dizer ao certo. E os apóstolos não acreditaram no testemunho dessas mulheres. Não acreditaram. Aí sabe o que aconteceu? Pedro, porém, se levantando-se, correu ao sepulcro. Abaixando, nada mais viu senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. No momento que aquelas mulheres estão relatando a história do que aconteceu, da pedra removida, de Jesus não estar mais lá, da visão que elas tiveram, dos dois homens, né? Do relato do que elas ouviram deles, que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus tinha falado, na verdade, sobre isso. Elas transmitem a mensagem para os apóstolos. Eles não acreditam nelas,
Então Pedro sai de lá em disparada até o sepulcro. Tá? Até o sepulcro. O versículo 12. Tá? 6 coisas que Pedro fez nesse versículo de Lucas, capítulo 24, versículo 2. Primeiro, levantou-se. Segundo, correu. Terceiro, parou. Quarto, viu. Quinto, retirou-se. Sexto, admirou-se. Pedro entra no sepulcro, vê o sepulcro vazio, vê os lençóis de linho no chão, se admira daquela situação e volta maravilhado com o que ele tinha visto. Lá no filme Ressurreição, quando o tribuno volta para o túmulo de Jesus, o filme diz que ele entra no sepulcro, pega os lençóis e aparece a face de Jesus nos lençóis. Parece o rosto de Jesus desenhado nos lençóis. E ele pergunta: vocês passaram esse tipo de material aqui? Alguém respondeu: não, nós passamos só mirra e aloés. E ficou grudado o rosto de Jesus no filme, nos lençóis. E a partir dali, aquele tribuno, aquele soldado romano, ele começa a acreditar na possibilidade de realmente Jesus ter ressuscitado. A mesma coisa Pedro aqui. Pedro viu os lençóis no chão, viu que o túmulo estava vazio, ele se admirou, mas a única coisa que era para ele fazer, que era para ele ter feito e não fez, era crer. Mas não aconteceu. Pedro não creu naquele momento na ressurreição de Jesus. A única coisa que era para ele ter feito e ele não fez, que era crer, que era vendo os lençóis, vendo o túmulo vazio, e Pedro não fez. Amém? Muitas especulações surgiram com relação a esse fato. Eles diziam que Jesus não ressuscitou, começou a se propagar lá em Jerusalém, Jesus não ressuscitou, os discípulos roubaram o corpo do Senhor. No filme também aparece um homem idêntico aos ferimentos que Jesus recebeu, mas só que o rosto estava desfigurado. Eles tentaram, as autoridades judaicas tentaram provar com um corpo diferente que realmente Jesus não tinha ressuscitado. Só que com essa afirmativa bíblica, nós temos aqui em Lucas, que diz: viu senão os lençóis de linho postos no chão. Essa é a afirmação que nos garante que o corpo de Jesus não foi roubado. Essa é a afirmação que nos garante que Jesus de fato ressuscitou. Ou seja, estava lá os lençóis. Porque se eles vão roubar com os lençóis e tudo. Mas Jesus ressuscitou, os lençóis ficaram lá. Esta é uma importante evidência de que ele não tinha sido roubado por seu discípulo, como os judeus pagaram os soldados para dizer em Mateus 28, 12 ao 15. Amém? E quando a gente lê a sequência do Evangelho de Lucas, do capítulo 24, do versículo 13 em diante, a gente começa a perceber a aparição de Jesus a outras pessoas, já ressurreto. Jesus aparece a 2 homens no caminho de Emaús.
Jesus é convidado para ficar com aqueles homens. No partir do pão, aqueles homens reconhecem que era Jesus. A Bíblia diz que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Então, Jesus ressuscitou de fato e de verdade. Nós cremos nisso. Nós cremos, nós acreditamos nisso, porque os apóstolos foram as testemunhas fiéis desses acontecimentos. E nós temos a palavra de Deus que nos garante, que nos mostra, né, que de fato Jesus ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, orando por nós, e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus ressuscitou, eu creio que Jesus ressuscitou, eu acredito que Jesus ressuscitou. Eu acredito que Jesus venceu a morte, eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito que Jesus é o Emanuel, eu acredito que o túmulo está vazio hoje, para a glória de Deus, para a glória do Pai, glória do Filho e glória do Espírito Santo. Várias testemunhas oculares presenciaram fato e verdade sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e nós cremos nisso, e essa é a base da nossa fé, base da nossa crença, base do nosso manual de fé cristã. Eu acredito nisso. Jesus ressuscitou e apareceu para as outras pessoas. Nós temos que crer como aquelas mulheres, não como Pedro, que não creu naquele exato momento, mas depois ele veio a crer, né? Que nós possamos crer na evidência da ressurreição de Jesus, que possamos crer, tá? E depois Jesus aparece aos discípulos no versículo, Jesus aparece aos discípulos no versículo 36, e Jesus diz: Pai seja convosco. Jesus aparece no meio deles, né, e diz: Pai seja convosco, porque estáis perturbados, olha o que Jesus diz, e porque sobe dúvidas ao vosso coração. Falava de Jesus em Lucas 24, 38, 39, diz assim: Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditar, olha aí, por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Amém? Jesus ressuscitou. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Rei. E nós acreditamos nisso, a glória de Deus. Amém, querido? Que Deus vos abençoe, que Deus continue vos abençoando, e shalom, e até a próxima oportunidade.